Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, se você pode, lá no versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Vamos até o 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Pode assentar no seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, este é o dia que o Senhor fez. Desde amanhã estamos vivendo um dia especial, a presença do Senhor conosco. O Senhor é bom em todo o tempo. Meus irmãos, a carta de Pedro é considerada uma carta universal, assim como a carta de Tiago. São epístolas pastorais escritas para encorajar os cristãos no sofrimento. Olha que coisa interessante, quantos de nós não passamos por aflições? Tem gente nossa agora passando por aflição, tem família da igreja agora passando por aflição. Quantas vezes não enfrentamos coisas para as quais nós pensamos assim: olha, nós não conseguiremos vencer. E aí eu vou te dizer que vida cristã nunca foi moleza. Vida cristã é carregar a cruz, vida cristã é negar-se a si mesmo, vida cristã é enfrentar o mundo, o diabo, a carne e até pessoas que a gente gosta. Vida cristã não é fácil, só que no final dessa jornada, o velho hino da harpa cristã diz assim: olha, depois da batalha, Deus nos coroará. Quem está esperando essa coroa, diga amém. E o Senhor diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, encorajar no meio do sofrimento não é fácil. Como é que você diz para alguém ficar animado no meio de um problema? Como é que você diz: ó, fica animado, mas a corda está apertando, a coisa está difícil? E Pedro está encorajando os irmãos, aqueles cristãos judeus expulsos de Jerusalém, espalhados pelo mundo, e ele está encorajando esses irmãos que estão na Ásia Menor. Mas essa carta também, meus queridos irmãos, ela se aplica a nós. O grande pregador chamado Billy Graham disse uma vez que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, que ainda não saiu.
A Bíblia é mais atual do que a notícia que ainda nem foi publicada. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir a intenção do coração. E a palavra de Deus, que é viva, meus queridos obreiros e irmãos, ela é atual em todo o tempo. E Jesus diz assim: olha, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa palavra que é atual, como Pedro a escreveu, pensando naqueles irmãos que estão sofrendo, encorajando aqueles irmãos, levando-os a afirmar-se mais na fé, já foi alvo de algumas reflexões nossas. E aí agora nós chegamos, depois de falar do capítulo 2 até o versículo 17, logo a seguir o contexto do texto que nós lemos começa no capítulo 2, no versículo 18, quando Pedro fala a respeito dos deveres dos servos cristãos. O que Pedro está a falar aqui? Nós vamos chegar no texto que nós falamos. Para aquele tempo era comum, por exemplo, que as famílias tivessem escravos, não eram empregados como nós os conhecemos hoje, escravos. E quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa no contexto histórico do Brasil, com a escravidão que houve de africanos, mas escravidão não vem disso. Biblicamente, até uma pessoa que devia dinheiro às pessoas ou alguém, ele poderia se vender como escravo, independentemente da cor da pele dele. A pessoa insolvente, que não podia pagar uma dívida, poderia se colocar como escravo por um tempo. E essa situação da escravidão era muito comum naquele tempo. Os romanos tinham escravos, os judeus tinham escravos. E agora esse povo se converte, tanto os senhores quanto os servos. E como é que vão se relacionar os patrões e os empregados, os senhores e os escravos, todos eles agora sendo servos de Cristo? Os cristãos eram servos, e como deveriam se comportar? Era comum que na casa de alguém crente houvessem servos. E agora, como é que eles deviam se relacionar? Porque agora também eram irmãos em Cristo. E se você ler o versículo 18 até o versículo 25, existem algumas coisas. Pedro fala, por exemplo, que os servos deviam praticar a lealdade. Isso serve, por exemplo, no nosso contexto pessoal. Por exemplo, os irmãos que trabalham, os irmãos que têm empresas, temos irmãos aqui na igreja que têm as suas empresas, que têm seus empregados. Não temos escravos, temos empregados. Aqueles que são patrões devem ser justos, devem ser leais, devem praticar a direção da sua empresa conforme os princípios da palavra de Deus. Mas aquele que serve, aquele que trabalha, também deve ser leal, deve ser bom funcionário. Por exemplo, o horário que você trabalha não é seu, o horário que você trabalha é da empresa. Então, atrasar é pecado, matar o tempo é pecado, ir no banheiro 12 vezes no dia é pecado. Ô bexiga que não controla. Não é certo. E outra, cada ida ao banheiro 15 minutos. Isso as pessoas riem. Mas, meus irmãos, seriedade, ser correto com as coisas, começa nos mínimos detalhes. Vai fazer um trabalho na rua, não é para parar e bater papo com um amigo. Você está trabalhando. Então o servo deve ser leal, deve ser correto. O crente deve ser crente até nisso. O que não é seu, você não fica para você. Isso inclui
o seu tempo, isso inclui os recursos, isso inclui tudo, porque a pessoa que não consegue ser fiel com os minutos do trabalho, não conseguirá ser fiel a Deus, porque servir a Deus tem exigências pesadas. Existem coisas sérias que nós temos que arcar. Então, por exemplo, os servos cristãos devem ser leais. E olha, meus irmãos, os membros da primeira igreja Assembleia de Deus têm que ser pessoas que as empresas disputam a tapa, que querem assim: eu quero esse crente na minha empresa, eu quero esse irmão trabalhando para mim, porque funcionário melhor do que os membros dessa igreja eles não vão achar em igreja nenhuma, porque nós seremos pessoas leais. Isso deve estar diante de nós, porque quando trabalhamos corretamente, nós estamos glorificando a Cristo. Diga: eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Então, onde você estiver, você precisa ser leal. E esse é o contexto. Qual é o dever dos servos cristãos? Lealdade, perseverança. Por exemplo, ser perseverante nas suas atitudes, perseverante nas boas práticas, perseverante na vida de fé diante do mundo, com as suas oportunidades, independentemente da situação. Independentemente da sua mãe estar te vendo, do seu pai estar te vendo, do pastor estar te vendo, de alguém estar te olhando, independentemente de qualquer coisa, todos nós temos oportunidade de fazer o certo, o errado, escolher entre o bem e o mal, levar uma vantagem ou rejeitar a vantagem. Nessa semana eu fui no estabelecimento de uma irmã daqui da igreja, fui tomar um café. Eu vou citar, estava eu e o pastor Vinícius. Falei: pastor Vinícius, vou pagar seu café. Aí fui lá, ele não contou para a Marta está ali olhando assim, ela pensou que você comeu aquele bolo que você não pode. Então eu cheguei e de repente na correria, Marcos, a moça fez a conta de Oninho e me deu um dinheiro a mais. Deu dinheiro a mais. E eu geralmente olho, eu geralmente pago com cartão de débito, mas nesse dia eu estava, é raro, né? Mas uma nota de 100 no bolso, eu fui e paguei o café do pastor Vinícius, ele comeu a beça, sabe, mamata? E aí veio um troco a mais. Tem gente que se recebesse o troco a mais, fala assim: olha, Deus me abençoou, glória. Eu contei de novo, voltei no caixa, falei assim: você me deu dinheiro a mais. E tinha outra cliente no caixa. A moça olhou assim, olhou para minha cara, ver se eu era normal mesmo, né? Olhou de novo, falou assim: ó, que legal. Assim, mas isso é o certo a se fazer. São princípios. Você não pode ficar com o que não é seu. E as pessoas acham que a gente é um ET. A pessoa olhou para mim assim, me achou tão anormal que eu fiquei até preocupado. Assim, eu devo estar assim, sendo um ET aqui agora. Isso tem que ser o certo. A palavra pastoral para hoje é isso: a gente tem que ser leal em qualquer situação. O bom exemplo é um testemunho que a gente dá. E aí eu ainda disse, aproveitei a oportunidade, mas não é isso que a gente prega na igreja. Eles são crentes, né? Assim, não é isso que a gente prega na igreja. E a moça, a cliente, mais arregalada ainda, o olho ficava assim: isso é princípio. Princípios são princípios. Quem fica com R$5 a mais é capaz de fazer coisa pior. Quem pega um minuto a mais é capaz de fazer coisa pior. Deus nos guarde, o sangue de Jesus tem poder, e guarde a nossa vida. A nossa mão só pode ser estendida para a justiça. Levanta essa mão para o céu. Deus vai usar você para fazer o certo, fazer a justiça e praticar o bem. Quem pode dar glória a Deus por isso? E aí, meus irmãos, para ser um servo fiel, qual é o exemplo? O exemplo de Jesus, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, quando você é um servo fiel, um empregado fiel, alguém que é fiel lá, no contexto que você vive, você está mostrando a presença de Jesus, que é o mais interessante. Nós estamos aqui para mostrar a presença dele. Ele é que deve aparecer. Quem pode dar glória a Deus por isso? Dê glória a Deus por isso. E aí, desculpa por contar do bolo, tá, pastor Vinícius?
Depois, no versículo seguinte, vamos falar dos deveres dos cônjuges. Depois, quando a gente pega no capítulo, logo no contexto seguinte, eles vão falar dos deveres das mulheres e dos maridos crentes. E existem alguns apontamentos aqui. As conversões naquele tempo, irmão Glauco, por exemplo, se uma mulher se convertesse, ela ia sozinha para a igreja. Algumas conseguiam, como Eunice e Lloyd, levaram Timóteo. Mas a maioria dos casos, as mulheres se convertiam e elas iam sozinhas para a igreja. Isso acontece hoje também. Mas quando o marido se converte, muitas vezes o marido com a autoridade de chefe da casa, e a lei romana dizia, ele tinha autoridade sobre a mulher e sobre os filhos, e ele dizia: não, nós vamos todo mundo para a igreja. E eu me lembrei quando a igreja de Apiacá, eu escutei essa história algumas vezes, quando o pastor Gideão saía a pé aqui para ir abrir a igreja de Apiacá, não tinha um crente pentecostal lá, tinha a igreja batista presbiteriana e a igreja católica, e eles iam de bicicleta, iam a pé, estrada de chão, foram abrir a igreja lá nos idos de 1960 e alguma coisa. Aí se converteu o irmão Genésio. Depois do irmão Genésio, não tinha mais ninguém. Eles iam com a turma daqui, alugou um salão, colocou uma placa da Assembleia de Deus, iam a pé, de bicicleta, de burro, e iam abrir o trabalho, faziam o culto e vinham embora. Um dia convidaram o Sr. Júlio Milani. O Sr. Júlio Milani era um homem antigo, eu acho que 12 filhos, uma penca, era muita gente. E o Sr. Júlio foi para o culto. Chegou lá, eu conheci esse irmão. Ele se converteu e falou assim: não é só eu não, é eu e a casa toda, tá? Ele deu a ordem e todo mundo levantou a mão e aceitou Jesus, uma congregação inteira. Porque o homem aceitou Jesus e ele falou assim: sou eu e todo mundo. Ele, a esposa, não vai não para ver, que eu quero ver o que dá. E foi. E a obra tomou aquele rumo. Daqui a pouco a igreja de Apiacá se tornou a igreja que é hoje. A família Milani está lá até hoje, os irmãos, tem fruto para todo lado. Alguém tomou uma decisão e a casa toda se converteu. É isso que Jesus faz. Muitas vezes Ele alcança você para Ele atingir todo mundo. Ele alcança o marido para salvar a família toda. Ele alcança a esposa para alcançar a casa inteira. Deus tem um propósito para agir na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? E aqui Pedro fala dos deveres, e ele mostra, por exemplo, que os maridos tinham mais influência, os pais tinham mais autoridade, mas todos eles, se fosse o marido ou a mulher, deveriam ter piedade no relacionamento. Piedade pode ser também aplicado como santidade. Ser santo no relacionamento doméstico. Não haveria concorrência entre eles, mas cooperação. Agora, diante de Jesus, Deus não faz o que, Fernandes? Acepção de pessoas. Deus pode usar o marido, Deus pode usar a esposa, Deus pode derramar o seu Espírito sobre um cônjuge, pode derramar o Espírito sobre o outro. O Senhor não faz acepção de pessoas. E se você continuar lendo o capítulo 3, do versículo 1 em diante, Pedro também vai falar da beleza. Ele fala sobre as mulheres, e tem um lugar que ele vai falar que o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, nas joias de ouro, ou na compostura das vestes. Ele vai falar de quê? De decência aqui. Pedro não está dizendo que a irmã tem que ser uma bruxa, a bruxa dos 71, a dona Clotildes, né? Não, Deus não está dizendo que tem que dar uma vassoura para alguém sair voando para casa hoje. Você vai a pé ou de carro mesmo, ou de moto, tá? Mas a sensualidade é condenada. É errado se cuidar? Não. Ser sensual é pecado. É pecado se mostrar, é pecado mostrar o corpo, é pecado ser indecente, é pecado. É pecado. O pastor está falando isso domingo à noite? Sim, pecado é pecado, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Nós não queremos que isso seja a nossa marca. Nós seremos conhecidos pelo pudor, pela decência, pelo cuidado. É por isso que a palavra de Deus diz que o marido tem autoridade sobre o corpo da esposa. É para o marido, e o marido para a esposa.
Por que alguém tem que ver os atributos físicos, genéticos de alguém e tecer os elogios? Um dia alguém me disse: pastor, mas a fulana estava no culto tão indecente. Eu falei: eu não vi não. Porque senão estão pensando que eu estou olhando para a mulher dos outros, será? Eu não vi não. Mas eu perguntei: ela não tem marido? Porque a obrigação de ver se está decente ou não é o consenso da família, é em casa. É em casa. Eu duvido que a minha mãe deixaria a minha irmã ou a gente vir com qualquer coisa indecente para o culto. Eu duvido. Eu duvido. Duvido que o meu pai e minha mãe deixassem a gente fazer o que a gente quisesse. Eu duvido. E eu acho que a irmã Nilza e o pastor Joel também não. Eu duvido. Isso chama-se autoridade. Isso chama-se cuidado. Isso é algo que nós precisamos observar, meus irmãos, na família. Os deveres dos cônjuges, a piedade no relacionamento, a beleza deve ser interior. E claro, não há condenação do cuidado. No entanto, o exagero. Por que alguém tem que perder a orelha? Porque ele não pôs um brinquinho, pôs um lustre. Por que será? Por que não é uma joiazinha discreta? Tem que ser um patuá no pescoço. Por que será? Por que a gente vai postar na rede social dizendo assim, ó, tem 2 brincos, tantos piercing, tanto isso, e o controle, e o pudor, tem quanto? Vamos medir quanto tem. Por quê? Essas são coisas que a gente exagera. Qual é o problema? O exagero. Pastor, o culto de doutrina hoje, né? Hoje em dia eu falava que era o culto do Giló. E olha, eu gosto de Giló, gente. Gilózinho com anguzinho quentinho, olha que bênção, com a pimentazinha. Hoje o Senhor quer falar conosco o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Põe tua casa em ordem. Cuida da sua vida. Vê se você está vestindo algo que agrada a Cristo, antes de pensar em impressionar quem vai te ver. Porque o Senhor está te vendo, né? E o salmista disse o seguinte: o Senhor me via quando os meus ossos ainda eram informes lá no ventre da minha mãe. Então, quando os seus ossos, eu estou imaginando o embrião sendo formado, aquela massa embrionária, daqui a pouco vai tomando forma, vai trabalhando, e Deus está vendo cada detalhe do nosso corpo, da nossa vida. E sabe por que você chegou até aqui? É porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Então, lá em casa, lá na sua família, pode levantar a mão, dar glória a Deus. Sabe por que a gente vai sair desse culto melhor hoje? A gente vai fazer coisas melhores, a gente vai ser mais crente, mais santo, a gente vai servir mais ao Senhor. Claro, tudo tem a sua hora, tem o seu momento, mas cuidado, cuidado. A prática da honra, por exemplo, quando ele fala dos maridos crentes, ele diz que o marido tem que honrar a esposa como o vaso mais fraco. Aí está falando que a mulher tem algum defeito? Não. Está falando que a mulher precisa de mais proteção. É isso. É o vaso mais fraco nesse sentido. Não é depreciação, é valorização. Um dia eu fui num lugar, irmã Esther, que foi uma correria. Uma criança é criança. E tem algumas que são assim mais animadas. E aquela criança veio correndo, esbarrou numa mesa, Eliabe, e tinha um vaso de porcelana em cima da mesa, um negócio caríssimo. E a criança veio, pá, bateu, e o vaso balançou. A dona da casa saiu correndo. Ela perdia a mãe dela aquele dia, mas ela não perdia o vaso. Ela saiu e pá, e abraçou o vaso, porque se aquele vaso cai, Suzano, seria um prejuízo muito grande. Aquilo que é belo, às vezes pode ser mais frágil. Deus fez as senhoras para serem cuidadas. Deus fez vocês para receberem esse cuidado. Sabe por quê? Que vocês têm o privilégio que os homens não têm. Vocês vão gerar, vocês vão ser mães,
mulheres feitas por Deus para refletir a glória de Deus. Então, mocinha, se o rapaz é sem educação, se te trata mal, não casa com ele, manda ele passear, manda ele arrumar um serviço. Você foi feita para ser honrada. Agora, você não vai achar, vem para cá também. Tem dondocas achando que vão ter um empregado, um serviçal. Não é isso também não. É honra em amor, em obediência. E você, rapaz, vai colher aquilo que você plantar. Se você plantar o bem, receberá o bem. Eu tenho visto muita coisa dar errado, porque alguém fez escolhas erradas. Nos deveres de casa é necessário, até para que as orações sejam ouvidas. Versículo 7. Ah, pastor, ora para minha casa. Mas se você está sendo desleal com o Senhor, suas orações não serão ouvidas. Vai fazer campanha lá em casa. Se você não vigia, pode levar o maior homem de oração do mundo, pode rachar o joelho de orar, pode subir o monte, sair sangue de joelho, que não vai resolver, se você não tiver princípio, se você não tirar o mal de diante dos seus olhos, se você não consertar aquilo que precisa ser consertado. Pode ser orado pela igreja inteira. Sabe por que tem pessoas que vêm, por exemplo, num culto igual o de amanhã, de libertação, e toda semana ele tem o mesmo problema? É porque ele entra aqui para ser orado, entra aqui para receber a bênção, mas chega lá fora, a vergonha na cara não entra, o princípio não entra, a mudança não entra. Ele chega lá fora e pega tudo de volta. Na semana que vem ele vem ser orado de novo. E aí sabe qual é o jeito de resolver? É pedir a Jesus assim, olha, mudança total, arrependimento, transformação, perdão de pecados. Crente da Assembleia de Deus crê o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está liberto por Jesus pode dar glória a Deus. Aí eu entro no assunto de hoje, já vou terminar, não vou passar do horário. E ele vai falar do amor fraternal. Você pode acompanhar e finalmente ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entravelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, faça o bem, e busque a paz e siga. Vamos lá, ele está falando aqui do amor fraterno. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Na Bíblia existem vários tipos de amor que são descritos. Por exemplo, o amor físico é o amor erótico. Os gregos chamavam de eros. O amor entre irmãos é o amor fraternal, amor fraterno. O amor de Deus, o amor perfeito, o amor ágape. Então são várias palavras para descrever tipos diferentes de amor. Por exemplo, o amor de um casal apaixonado de namorados é a mesma coisa do amor de um pai e de uma mãe por um filho? Não. Tudo é amor, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Geralmente o amor de uma mãe por um filho, e eu tenho mães aqui diante, eu tenho a minha e tenho as senhoras que são mães. Vocês entrariam na frente de uma faca por causa de um filho. Tem mãe que enfrentaria perigo e morte por causa de filho. Que amor é esse? Tira da própria boca para dar para o filho. É verdade ou não é? Deixa de comprar para si, para poder comprar algo para o filho. Eu conheço histórias aqui. Eu tenho pais aqui no púlpito, pais aqui que eu conheço a vida toda, que fazem sacrifício. Não tiveram o que estão dando para os seus filhos. Só que alguns filhos estão perdendo a oportunidade, porque a facilidade está gerando moloides. Aproveita a facilidade que o seu pai e sua mãe estão te dando e seja forte igual eles, para aguentar o tranco da vida, porque um dia a vida esbarra e pode ser que o vaso de porcelana vá para o chão, então tem que correr.
Tem que aproveitar o tempo. A facilidade de agora não pode transformar você num fraco. Tem pais e mães que fizeram sacrifícios. Eu estou olhando para alguns que eu sei sacrifícios que foram feitos. Eu conheço as histórias. O fato de estar há 50 anos no mesmo lugar, a gente conhece a história de muita gente. O que aconteceu para você chegar até aqui? E olha, quando eu vejo algumas histórias, eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque eu sei o caminho que você trilhou, mas você está aqui, está de pé, está na presença de Deus, sua família está aí, seus filhos estão servindo a Deus, você está firme nas promessas de Jesus. O tempo passou, mas você continuou crente, a luta veio, mas não te matou, você está de pé, está servindo a Jesus, chegou e está aí de cabeça erguida, teve enfermidade, teve problema de família, passou por aflição, passou por tudo, mas está dizendo: olha eu aqui, servindo a Deus, adorando o nome do Senhor. Gente, é para dar glória a Deus de pé, é para glorificar a Deus. O tempo passou e você está servindo a Deus. Quando eu olho para isso tudo, eu vejo, meus irmãos, que Deus foi muito bom conosco. Deus está sendo bom com a gente. O amor que você destinou à sua vida cristã, o cuidado da sua casa, e eu estou falando dos tipos de amor. O amor dos pais, por exemplo, exemplifica muito bem. Mas quanto ao trato entre nós como irmãos, sede todos de um mesmo sentimento, o amor fraterno, o mesmo sentimento diz de buscar as mesmas metas, ter o mesmo foco, a mesma direção. O Vogidão gostava de usar uma ilustração. Ele dizia assim, quando tinha às vezes uma confusão entre alguém, eu ouvi falar isso algumas vezes. Ele dizia assim: fulano e fulano está igual o pato e o cabrito. Eu falei: mas o que é isso, será? O pato puxa para a água e o cabrito puxa para o morro. Tenta enfiar um bode dentro d'água, vai dar zebra. Faz o pato subir o morro, não vai dar certo. Pessoas que puxam para lá dos opostos. Que miséria é isso quando isso acontece na própria família, quando não há o mesmo sentimento. O reino dividido, diz o Senhor, ele não subsistirá. Quer que dá certo? Olha na mesma direção, segura na mão de Deus e vai dar certo. Vai dar certo se tivermos o mesmo sentimento, se a gente olhar na mesma direção. Porque se os nossos olhos forem desviados do objetivo, essa caminhada será mais difícil. Depois ele diz: sede compassivos. Ter compaixão é um sentimento piedoso, é simpatia pessoal por alguém, é a participação na aflição do outro com altruísmo. Isso é ser compassivo, é responder à necessidade dos outros. Meus irmãos, eu preciso aprender isso. Eu não sei se eu sou tão quanto deveria, mas nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a ter compaixão, a participar, a se colocar no lugar do outro. O que fazer quando há necessidade de usar a compaixão? Ser compassivo é algo que Pedro está dizendo para os irmãos: tenham o mesmo sentimento, sejam compassivos, amem os irmãos, ou seja, sejam amáveis. O comportamento amoroso, tratar o outro como irmão. E aí vamos lá, olha para cá. Quem ama cuida, verdade ou não? Verdade. Quem ama corrige, verdade ou não? Eu tenho certeza que pais e mães aqui já corrigiram duramente os seus filhos porque amam. Disseram não porque amam. Foram firmes porque estavam demonstrando amor naquele momento. O amor tem este lado. O amor exige que se faça isso. Olha para cá. Quem ama fala a verdade. Sim ou não? Sim. A verdade sempre. Ser amável não é ser conivente. Tem pessoas que dizem assim: mas não me ama porque foi... Não, ser amável não é ser conivente com nada. Muitas vezes ser amável é dizer a verdade, dizer com amor,
mas dizer a verdade. Ter sentimento amável também é se doar. E aí, meus irmãos, Pedro diz: sejam amáveis, sejam misericordiosos. E aí, meus irmãos, tem um negócio isso aqui que é um negócio muito interessante. Quem aqui gosta de misericórdia além de mim? Todo mundo gosta? Eu também. Mas uma coisa é a gente gostar da misericórdia, outra coisa é você ser misericordioso, receber misericórdia, dar misericórdia. Não sei, vamos lá ver, né? O que é que vai dar isso? Jesus diz que são bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia tem que triunfar sobre o juízo. Pedro diz: sede misericordiosos. Eu sinto a presença de Jesus conosco, porque isso o Senhor quer que a gente faça. Essas coisas têm que doer no nosso coração, isso tem que nos preocupar. Algo tem que ser feito, algo tem que ser feito, e a gente precisa ter esse cuidado. Ele diz: sede afáveis, para encorajar o outro, para animar o outro, para colocar de pé aquele que caiu. O que vamos fazer? Isso é uma coisa interessante. O Senhor nos chama que nós devemos ser afáveis. Aí, meus irmãos, versículo 8, versículo 9. Qual é o exemplo de Pedro? Quem era Pedro antes disso aqui? Pedro era um homem intempestivo, Pedro era um homem durão, Pedro era um homem reativo. No início da sua caminhada, quando Jesus o achou lá na beira do mar em Mansté, ele estava pescando com seu irmão. Jesus disse assim: ó, larga a rede, vem, você vai ser pescador de homem. Mas quando aquele homem vem, ele vem casca grossa, durão, com um jeito indomável, um temperamento difícil. Como falar agora para alguém ser humilde, para alguém ser amável? Um homem como Pedro, que já havia arrancado a espada para cortar não sei o que já havia falado um monte de coisa. Sabe o que é isso, meus irmãos? Jesus está trabalhando em nós, Jesus está trabalhando na nossa vida. Nós não estamos, quando eu estou pregando aqui, eu não estou falando o que eu acho, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando de Jesus, que é o Senhor da glória. Eu estou falando da palavra dele, que é viva e eficaz. Quando o pregador condena o roubo, ele não tem que ter sido ladrão para condenar o roubo, porque sabemos que o roubo é pecado por causa da Bíblia. Quando a gente prega a palavra dele, a boa notícia que vem dele, e a palavra dele é viva para transformar as pessoas. Essas virtudes na vida de Pedro não aconteceram de forma natural. Na confissão de Pedro em Marcos 8, Jesus está perguntando: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro, Fernando, já toma à frente: Senhor, eles estão falando que é um dos profetas, que é Jeremias, que é isso, que é aquilo e tal. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E lá no versículo 32, Pedro começa a repreender Jesus. Lembra disso? Que peito dele, né? Está falando com Jesus e ele começa: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Vai repreender Jesus. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Quem era esse homem? Era um homem totalmente descontrolado. Mas eu tenho uma notícia: o que aconteceu? O Espírito Santo continua trabalhando, o Espírito Santo continua agindo. A personalidade de Pedro foi moldada. Deus agora pode usar esse homem. Ele é um novo homem. Agora ele é misericordioso, ele é humilde, ele é alguém que serve a Deus com alegria. As nossas atitudes, levanta a mão para o céu, as nossas atitudes e não o nosso discurso é que vão contar. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando e vai mudar a sua vida e moldá-la para a sua glória. Quem pode dar glória a Deus por isso? Versículo 9 ele diz: não tomando mal por mal. O que é isso, irmão Fernandes? É não ser reativo. Comigo é assim, pastor: pisou no meu pé, eu chuto a canela. Falou, vai ouvir. Deu tapa, leva outro.
Você agora não é mais assim. Agora você é servo. Agora você segura. Agora você é uma pessoa transformada. Jesus manda oferecer a outra face. Mateus 5,39. A vingança pertence ao Senhor. A gente precisa orar para ter sentimentos nobres. E quantas vezes de repente a vontade não vem de reagir, isso vem para mim, vem para você, mas o Senhor está trabalhando em nós. Amanhã nós vamos ser mais crentes do que hoje. E quando Jesus nos chamar, nós vamos estar prontos, porque Ele está trabalhando em nós. Olha para você mesmo e diz: Ele está trabalhando em mim, está trabalhando no meu coração, Ele está mudando a minha história, Ele está transformando a gente por dentro. Olha para você, olha o que você já fez, olha o que você já falou. Tem gente aqui dentro que fala assim: na igreja eu não volto nunca mais, eu agora sou de não sei de quê, eu não entro, não faço. A você dando glória a Deus, levantando a mão, a você sendo crente, a você hoje andando para o céu, estava perdido, não queria nem saber. Eu conheço a história que está aqui de um amigo nosso, né, pastor Vinícius, que quis vender a Bíblia que você deu para ele, para você, né? Aqui hoje, agora está aqui levantando a mão, dando glória a Deus, estudando a palavra de Deus. Nem vou dizer nada, né? O Senhor é bom, o Senhor está trabalhando, Ele está fazendo a obra dEle. Tem coisa que a gente já fez, tem coisa que a gente foi, a gente não é mais. Nós éramos perdidos, mas fomos achados. Pode dar glória a Deus por isso. Nós estávamos indo para o inferno, mas agora a gente está indo para o céu. Eu estou sentindo o gozo de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus sobre nós. Olha, o Senhor está trabalhando em nós, e tem coisa que já aconteceu, que está só no passado. Agora a gente está olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você pode, aplauda Jesus, dê glória a Deus misturado com as palmas e adore o nome dEle, porque Ele é bom. Aleluia. Versículo 10, estou caminhando para o final, quero terminar já no versículo 10. Ele diz: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, olha o que ele está dizendo, quem quer amar a vida e ver os dias bons. Não tem aqueles dias que a gente fala assim: poxa, está custando passar, os dias da aflição, os dias da luta. A gente quer viver dias bons. Olha o que Pedro diz: refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Está aí a receita. O salmista, ele foi mais além, Joab. Ele falou assim: Senhor, põe uma guarda nos meus lábios. Aí quando a gente vai estudar o texto original, ele não está falando de guarda no sentido só de guardar coisinha boa, não. Ele está falando de tranca. Aí eu estou imaginando alguém andando no meio da rua com um cadeado papaís daquele assim, de quase 1 quilo, pendurado na boca assim, ó, pá. Tem alguém até que precisa, você não, glória a Deus. Dá glória a Deus aí, para ninguém pensar que é você. Mas imagina uma tranca na boca de alguém. É melhor andar com um cadeado pendurado na boca do que falar o que não deve e não viver os dias de paz que Deus preparou para mim e para você. Precisamos aprender. Deus está fazendo isso. E aí sabe como é que Deus faz? Você era aquele sujeito que reagia. Agora quando alguém faz qualquer coisa, o Senhor já colocou uma guarda no seu lado. O sangue esquenta, a cara envermelha, a pressão sobe, depois ela baixa. Aí o vento passa e você dá glória a Deus. Em outro tempo você sacava a espada e arrebentava com todo mundo. Agora não, agora você diz glória a Deus, vai passar. E daqui a pouco a pressão passou e está você dando glória a Jesus. Tem gente que é igual o elefantinho da Sica, né? Vai envermelhando, daqui a pouco o pescoço está vermelho, vai subindo, vai vermelhando, não é, pastor Vinícius? A gente conhece gente assim, né? Vai vermelhando. Eu falei assim: olha, é o elefante da Sica. Daqui a pouco passa e Jesus te dá vitória e você está de pé para a glória do nome de Jesus. Não matou ninguém, não arrebentou ninguém, e está aí de pé dando glória a Jesus. Quer viver os dias bons? Refreie a sua língua do mal. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Glória a Deus. Versículo 11: afaste-se do mal, busque a paz. Afaste-se do mal e busque a paz e siga-a. Viver em paz,
não é viver na ausência de conflitos. Viver em paz é ter paz no meio dos conflitos, é ter paz no meio da tempestade. Olha para cá, Ramos, tempestade no meio do mar, o mar está encapelado, as ondas se levantam, o vento está soprando, os homens que estão conduzindo o barco são marinheiros experientes, eles estão lutando, Aline, eles estão guiando o barco, um rema, o outro pega o balde e joga água para fora. Mas enquanto joga água para fora, a onda vem do outro lado e joga água para dentro. E eles estão ali. E alguém fala assim: cadê Jesus? Jesus está dormindo na almofada. Alguém vai lá: mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? Não se te dá que morramos? Aí eu olho para essa cena e eu estou vendo alguém apavorado e alguém dormindo. O mesmo barulho que apavora um, acalma o outro. O mesmo mar que faz alguém ter medo de morrer, acalenta o sono do mestre que está dormindo lá no barco, está na almofada. Olha só, a paz verdadeira que nós precisamos não é a ausência de guerra. A paz verdadeira é a paz no meio da guerra. Eirene no grego não é paz sem guerra, é paz dentro da guerra. Está pegado o negócio, está difícil, mas você tem a paz verdadeira. Levante a mão para o céu. A paz que você segue, a paz que Jesus te deu, a paz que Jesus dá, que não é como o mundo dá, é a paz de verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aí eu me lembrei, pastor Vinícius, da propaganda. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, na Chamego Bom, e lá, naquela época, eu também gerenciava a parte de expedição e a gerência da fábrica. E o pessoal usava lona para lonar o caminhão, e era lonas guerra, era a melhor que tinha. Aquelas lonas impermeáveis, colocava o caminhão, amarrava a carga, jogava a lona por cima, amarrava, podia vir tempestade e tal. E o slogan da Lonas Guerra, da marca, era assim: Lonas Guerra é paz na estrada. Olha isso. É guerra ou é paz? A estrada é guerra ou é paz? A sua vida cristã é guerra e também paz. É na guerra com paz. É por isso que a casa está caindo e tem gente querendo morrer, pular da ponte, fazer o quê? Você não, você está olhando para Jesus, você dá glória a Deus, você chora, você ora. Alguém pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Alguém passa na rua e diz: a paz do Senhor. Aí você está no meio da guerra, você diz assim: a paz do Senhor, meu irmão. Aí você responde com paz. Sabe por quê? Porque a paz que Jesus nos dá é a paz de verdade, é paz na estrada. Na estrada da vida, Jesus vai te dar paz. Coloca a mão no coração. Tem paz para você, tem paz para sua casa, tem paz para sua família, tem paz em todo momento, tem paz no meio da guerra. A guerra está renhida, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. É na hora da batalha pesada, no momento mais renhido da luta, você vai ter a presença de Jesus. É paz na estrada, Glauco, é paz no meio do temporal, é lugar para você descansar quando tudo está caindo ao seu redor. Tem paz para você, tem paz de verdade. Persiga essa paz, siga essa paz. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, seja cheio para ter a paz de verdade. E aí Jesus também nos diz: seja pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Gente, já viu quando a confusão está acontecendo? Pacificar um problema dá mais trabalho do que lutar uma guerra. Você já viu que dá trabalho pacificar? Principalmente quando você vê que ninguém quer abrir mão da razão. Aí você fica no meio. Você quer consertar aqui, quer consertar ali, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e a pessoa não cede. Então apaziguar dá trabalho, mas quem tem paz não ajuda a acender a fogueira.
Quem tem paz não apaga o fogo com gasolina. Quem tem paz vai colocar a paz para funcionar. Quem tem paz não vai ajudar o problema a aumentar. Quem tem paz vai pacificar, vai ajudar a coisa a se resolver. Por quê? Tudo por amor àquilo que é justo. Vamos lá ao versículo, logo a seguir, o versículo, eu li o versículo 11, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça? Olha só, você pode estar certo e pode padecer por amor da justiça. Sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tudo por amor a Cristo. O sofrimento por amor da justiça tem duas respostas: nossa reverência perante Cristo como Senhor. Se você sofre por causa da justiça, lembra de Jesus, que sofreu sendo justo. Sofra por causa da justiça, mas não aceite ser injusto. Não aceite ser injusto. Outra coisa, estar preparado para responder com mansidão. O sofrimento por amor à justiça também nos prepara para os embates da vida. O Senhor está conosco. Curve a sua cabeça. Eu creio que Deus nesta noite nos trouxe aqui, e Ele quer que nessa semana a gente seja mais crente, a gente seja mais santo. A gente crê que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela pode trabalhar em nós nas áreas que nós somos mais deficientes. Nós precisamos, Larissa, ser melhores. Eu preciso ser melhor. E o Senhor, que continua trabalhando, Ele continua trabalhando em nós. Ele está fazendo uma grande obra em nós. Curva a sua cabeça. Eu não sei quais as escolhas você vai fazer essa semana, quais as oportunidades que você vai ter, mas seja afável, seja amável, seja pacificador, seja misericordioso. Lembra que com a medida que você medir, alguém vai medir você. Lembra que o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Seja um melhor pai, seja uma melhor mãe, seja um melhor crente, seja um melhor filho, seja um melhor funcionário, seja um melhor patrão, seja justo, passe pelas coisas por amor da justiça, enfrente tudo por amor à justiça, e saiba que o Senhor está cuidando de você. Saiba que o Senhor está cuidando da sua vida. Saiba que o Senhor não te deixa. Saiba que Ele está ao seu lado. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para agradecer a Ti, Senhor, por esse momento que passamos na Tua casa, Te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor. Te damos graça por tudo, Senhor. Agora leva, Senhor, os Teus servos na Tua paz. Conceda, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença. Senhor, não deixa que nada venha nos atingir. Cobre, Senhor, a cada um com Teu precioso sangue, livrando, Senhor, de todo mal. Livra dos homens ímpios pelo poder que há no Teu sangue, Senhor. Dá vitória à Tua igreja e nos prepare, Senhor, para a Tua vinda, para que no dia que o Senhor manifestar nas nuvens, que nós possamos estar preparados, Senhor, para o Teu encontro. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos. Aleluia. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estende as suas mãos assim. Nosso pastor presidente vai impetrar sobre nós a bênção. Amanhã eu quero te ver aqui. Estende as suas mãos assim, pastor Fábio.
que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações ternas e doces, santas, do Santo Espírito de Deus. Vamos cantar o amém, todos nós juntos.